Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência enquanto profissional desse mundo de consultoria empresarial, vivendo dentro das empresas, conhecendo a dinâmica corporativa, convivendo com a alta administração, diretoria, presidência, conselho de administração e, ao mesmo tempo, as experiências, erros e acertos no mundo dos investimentos. Compartilho isso com vocês gratuitamente, são mais de 800 vídeos aqui no canal. Maratone todos, deixa o like, compartilhe com os amigos. Bom, eu vi uma matéria, uma entrevista, e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu estou sempre buscando coisas que possam fazer sentido para as minhas estratégias, para as minhas reflexões e, obviamente, quando as encontro, eu procuro também compartilhar com vocês aqui do canal Viver de Renda. O Kim Kateshes, ele é gestor, estrategista do Franklin Templeton e ele tem uma experiência, né, de 34 anos enquanto investidor em bolsa americana, e eles têm uma responsabilidade por gerenciar uma carteira de 1,5 trilhão de dólares. E ele deu uma recente entrevista e que algumas coisas que ele falou me chamaram a atenção e eu quero aqui agora compartilhar com vocês. A Franklin Templeton vai oferecer para os clientes do Brasil experiências do que é feito nos Estados Unidos? Pergunta o repórter, né? O senhor pode explicar mais sobre isso? Ele disse, olha, nós somos um grupo global, com times especializados em ações em mercados emergentes, de renda fixa, mercado imobiliário e assim por diante. O Instituto Franklin Templeton, ele funciona como um elo entre todo esse conteúdo e inteligência do grupo. Ele consolida tudo isso e transforma em materiais com uma profundidade da análise da pesquisa que todo o grupo Franklin Templeton realiza no mundo. O Instituto ele foi criado em janeiro e o que motivou então essa iniciativa? Olha, como indústria, o asset management, a gestão de ativos, tem vários desafios na próxima década. O fato é que hoje eu acho que não é suficiente ser um gestor de ativos. Nós precisamos criar um relacionamento, uma intimidade maior com os nossos clientes. Diante do atual cenário de alta inflação e incertezas políticas, onde estão as grandes oportunidades para investidores brasileiros? Eu comecei a investir no Brasil em 1996 e tenho visto diferentes ciclos na Bolsa Brasileira. Nesse momento, a situação é interessante, no sentido que existe uma boa perspectiva construtiva no país, mas temos uma incerteza política que torna difícil ter convicções mais fortes no curto prazo. Aqui eu quero abrir um parêntese para o que ele falou, né? Primeiro, a experiência que ele tem já de ter visto diversos ciclos na Bolsa Brasileira, desde 1996. Depois, ele percebe que existe uma boa perspectiva construtiva no país, uma perspectiva mais de médio e longo prazo. Por outro lado, ele destaca a incerteza política que torna difícil ter convicções mais fortes no curto prazo. E é exatamente isso que tem feito a Bolsa desabar, né? Saímos de 130.600 pontos, tínhamos feito fundos duplos na região dos 110 e hoje nós já tivemos aí, olhando para trás, já tivemos aí flertando a região de 108, 109 mil pontos, né? E isso tem reflexo exatamente nas questões da política. Veja que na semana que passou tivemos uma forte volatilidade provocada pelo governo e pelo Congresso Nacional. Então veja, o governo brasileiro criando a volatilidade para os mercados financeiros e espantando os investidores. Não me parece ser algo inteligente. Me causou estranheza e surpresa o próprio ministro Paulo Guedes vir a público
dizer na semana passada que poderia conseguir uma autorização para furar o teto dos gastos públicos. Isso, se fosse dito de um ministro argentino, não me surpreenderia, porque a Argentina desceu o abismo. Dito pelo Paulo Guedes, me causou estranheza, me causou surpresa, porque até então eu tinha uma visão positiva do Paulo Guedes. Está indo para a lata do lixo, a minha visão positiva dele. Por quê? Porque ele está se argentinizando, ou seja, ele está se travestindo de político argentino. Isso é péssimo, porque a Argentina não está dando certo já há algumas décadas, por conta do populismo, da demagogia, da venda de soluções fáceis. Isso tudo contamina o ambiente econômico, afasta os investidores, e ao afastar os investidores, o país afunda cada vez mais. É como se fosse uma areia movediça. A Argentina está numa areia movediça, onde quanto mais os políticos se agitam, mais o país afunda nessa areia movediça. Me parece que na semana passada o Paulo Guedes meio que se travestiu de político argentino. Isso é preocupante, porque nós podemos também entrar numa areia movediça e o país afundaria rapidamente, né? Então, vamos estar atentos ao que o governo faz, o que os políticos fazem. E o que é que eu faço se esses políticos agarrarem a incompetência, o populismo, a mediocridade? Bolsa Americana. Bolsa Americana é, sim, uma possibilidade estratégica para se proteger das barbaridades que podem ser cometidas no Brasil. Este é um momento de atenção, né? Óbvio que haverá pressões, óbvio que a Bolsa, quando despenca, Brasília fica meio que apavorada, né? E esperemos para ver os próximos capítulos desta semana que passou, porque foi uma semana muito ruim e ela chegou ao seu final contaminada com um perfil mais argentino do ministro Paulo Guedes, que aí seria a pá de cal, a pá de cal neste governo. Este governo estaria jogando uma pá de cal sobre si próprio se preferir este caminho da argentinização, né? Argentinização. Então, muito cuidado, muito cuidado. O populismo, a demagogia são os caminhos mais curtos para o aprofundar das crises. É isso que nos ensina a Argentina, nosso país vizinho, né? Então, muito cuidado, a Argentina tem muito para ensinar para o Brasil, do ponto de vista do que não devemos fazer. Agora, é preciso ter espírito de abertura e saber aprender, né, com os erros dos outros. Porque se a gente vê o outro errar e repete o mesmo erro, aí isso é estupidez, isso é ignorância, isso é burrice, né? O repórter perguntou ao Kim Catestes: estamos a um ano das eleições presidenciais no Brasil, com uma disputa que deve ocorrer entre Bolsonaro e Lula. Qual resultado deve provocar um movimento mais forte de venda de ações de investidores estrangeiros no Brasil? Olha, infelizmente o Brasil está muito pouco no mercado global. Isso já é uma realidade. Está muito pouco no mercado global. E tem ficado muito atrás em relação a outros países emergentes. Esse inferno astral brasileiro começou no final do governo Dilma, né? No final do governo Dilma, nós perdemos o grau de investimento, o investimento grade. Isso afastou os grandes investidores, fundos de investimentos, fundos de pensão internacionais. Muitos grandes players são proibidos pelos seus estatutos de investirem em países que não tenham grau de investimento. Saibam disso. E quem provocou essa derrocada brasileira chama-se Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Ela é que fez com que o Brasil perdesse o grau de investimento, por causa das inúmeras besteiras que ela fez na condução da política econômica brasileira. Esperemos que o ministro Paulo Guedes não siga o caminho de Dilma Rousseff, né? Que ele não vista a roupa dos ministros da economia da Dilma Rousseff,
que o presidente Bolsonaro não se transforme numa Dilma Rousseff, porque a semana passada foi triste. Foi uma semana triste, com visível repercussão na Bolsa de Valores. Vamos entender isso, né? A Bolsa cai por isso, por conta de besteiras que são feitas no mundo político e que repercutem no mundo econômico. Vamos entender isso. Vamos entender isso, porque errar é humano, repetir o erro é burrice, né? E aí ele respondeu ao repórter: o Brasil está muito pouco no mercado global e tem ficado muito atrás em relação aos outros países emergentes. Nesse momento, a triste realidade é que o investidor global não pensa muito no Brasil. Isso quem está dizendo é um chefe de um fundo de investimentos americano. É ele que está dizendo isso. Então prestem, escutem, gente, escutem o que um grande player de investimento está falando sobre o Brasil. Tem uma capacidade de internalizar o que os outros dizem, né? Reflitam. Neste momento, a triste realidade é que o investidor global não pensa muito no Brasil. Qualquer que seja o próximo presidente, ele vai ter que fazer frente às mesmas limitações e desafios estruturais do país. O mercado não gosta de incertezas. Nunca se esqueçam disso. O mercado não gosta de incertezas. Estamos caindo desde a nossa máxima histórica porque o ministro Paulo Guedes começou a derrubar a economia brasileira. Começou a dizer que não respeitaria o pagamento dos precatórios. Foi aí que a Bolsa começou a cair. Quem começou a derrubar a Bolsa brasileira chama-se ministro Paulo Guedes. Simples assim. Não tem o que discutir sobre isso. Isso é fato. Foi primeiro quem verbalizou essa besteira foi o ministro Paulo Guedes. Não tem o que discutir. Isso não cabe contraditório. Isso é fato. Não cabe contraditório. Fatos a gente não debate. A gente debate ideias, mas fatos não. A Bolsa começou a cair nesse período que ele começou a dizer essa besteira, que não respeitaria os precatórios, o pagamento dos precatórios. Porque para o investidor estrangeiro, o que é que isso significa? Olha, o ministro da Economia de um governo brasileiro diz que não respeita decisões judiciais. Ou seja, o mercado, diz o Kim Catestes, da Franklin Templeton, não gosta de incertezas. Não gosta de incertezas. Dilma destruiu a economia brasileira quando, nos seus canetaços, quis controlar os juros, quis baixar os juros, quis baixar a conta de energia, quis congelar os aumentos da Petrobras. Ela aí destruiu a economia brasileira. O nosso grau de investimento, que fez que a nossa bolsa chegasse ao seu recorde histórico em dólar, foi quando nós tivemos o grau de investimento, que embora estejamos hoje com uma máxima histórica, não é em dólar. Importante entender isso. A nossa máxima histórica ficou lá atrás, em dólar. Foi quando a gente conquistou o grau de investimento. A nossa querida presidente Dilma nos fez perder o grau de investimento. Com a sua incompetência, com a sua estupidez, nos fez perder o grau de investimento. E a Bolsa está em queda desde que o ministro Paulo Guedes começou a falar besteira. Não sei o que está acontecendo com ele, não está num bom momento. Não está num bom momento. O governo começou a ir por caminhos que não vão dar em nada. São os caminhos da Argentina. Muito cuidado. Muito cuidado com este cenário atual de queda da Bolsa. A queda da Bolsa reflete decisões erradas. Simples assim. Ah, não concordo. Bom, não estou aqui para discutir com quem não concorda. Eu estou dizendo a minha opinião, que é balizada por grandes investidores internacionais. O mercado não gosta de incertezas. Simples assim.
Bolsa em queda, dólar em disparada, inflação alta, juros subindo, desemprego alto, tempestade perfeita. Investidores não querendo investir no Brasil, investidores botando o pé no freio, segurando investimentos para 2022. Veja que isso é um ciclo perverso de destruição de riqueza. A coisa só tende a piorar. A insistir nessa estrada, ministro Paulo Guedes, a insistir nessa estrada de romper o teto dos gastos públicos, a situação do Brasil só vai piorar. É isso que o senhor deseja? Essa é a pergunta que tem que ser feita ao ministro Paulo Guedes. Se ele quer ajudar a destruir ainda mais o Brasil. Porque é isso que ele está fazendo. A situação só vai piorar mês a mês. Mês a mês. Somos as nossas escolhas, né? Então o jornalista termina a entrevista perguntando: então o que precisaria acontecer para o investimento estrangeiro voltar ao Brasil em peso? Olha, disse ele, o Kim Kateshes, da Franklin Templeton, a casa de investimentos americana, né? O Brasil é um país que todo mundo gosta, reconhece, mas sabe quais são os seus desafios. O país é um país que todo mundo gosta, nós reconhecemos isso, mas todo mundo sabe quais são os seus desafios. Um problema que temos é que os políticos trabalham com uma agenda que não é a mesma do investidor. Nossa, eu já sei disso há muitos anos. E digo que a política brasileira não presta, porque eles são ignorantes, são de péssima qualidade, não importa a bandeira política. E ele está dizendo isso aqui. Os políticos trabalham com uma agenda que não é a mesma do investidor. Isso é de uma burrice atroz, porque o que gera desenvolvimento é investimento. E se o investidor não é respeitado, não é valorizado, ele vai investir em outro canto. E a gente vai descendo o buraco cada vez mais, se afundando, se afundando, se afundando, se afundando. Nós estamos vivendo uma crise grave, o Brasil está na UTI desde o governo Dilma. Continuamos na UTI. Que dia desliga o aparelho e o país morre? Pensa nisso, gente. Pensa nisso. Esse canal não é de política não, viu? Nós não vamos discutir política aqui. Estamos discutindo economia e investimentos. Porque a política está atrapalhando a economia e investimentos, por isso estamos falando. Não quero aqui discutir política, não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Mas estou dizendo que a política atrapalha a economia e os investimentos desde o governo Dilma. Estamos na UTI e não saímos dela. Estamos na UTI e não saímos dela. Continuamos respirando por aparelhos. Até quando vamos continuar nessa situação? Acorda, Brasil. Desperta. Desperta. Foca nas coisas importantes. Né? Aí o ministro Paulo Guedes vem falar que vai quebrar o teto dos gastos públicos. Ele vai abrir a boca para dizer isso? Eu, presidente, demitia ele. Se eu, presidente, estou defendendo isso, eu pedia para sair e ir embora. Porque não estou ajudando. Não posso crer que esse discurso seja para ajudar. Não, não é para ajudar. Esse é o discurso para enterrar mais o país. Acorda, Brasil. Esse discurso demagogo de quebrar o teto dos gastos públicos é enterrar mais o país. Ponto. Vamos entender isso, vamos ser inteligentes, né? O investidor financeiro, termina ele na entrevista, ele não tem paciência. Eu também não tenho. Zero de paciência com a incompetência, com a burrice. O investidor financeiro não tem paciência. Para o Brasil ser popular outra vez, no bom sentido, é necessário ter um reconhecimento de que a valorização média das empresas é atrativa. Neste momento, elas não são. Ponto. Por isso que a bolsa cai.
Por isso que a bolsa está despencando. Por isso que os juros subiram, a inflação está subindo por conta de um problema nas cadeias de abastecimento global, que vai perdurar até julho, pelo menos, do ano que vem. E os investidores não vão botar dinheiro no Brasil se quebrar teto dos gastos públicos, se não tiver compromisso sério com respeito ao controle do fiscal, das contas públicas. Paulo Guedes, com demagogia, meu amigo, você não vai para lugar nenhum. Desculpa, você fracassou. O seu liberalismo morreu. Pode fazer a extremoção e mandar enterrar. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.